Um menino de rua grita desesperado num restaurante de luxo. Não coma! Sua esposa colocou algo. Todos riem, ignoram, expulsam ele. Minutos depois, o pior acontece, e o que o milionário descobre em seguida é mais desesperador do que ele jamais poderia imaginar. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O cheiro de filé grelhado escapava pelas portas de vidro e batia direto no rosto sujo de Kaique. Da calçada, faminto, ele encarava o restaurante como quem observa outro mundo. Casais elegantes, risadas abafadas, taças de vinho. Lá dentro, conforto. Aqui fora, buzinas, pressa, indiferença. E ele, invisível. Até que ela apareceu. Vestido branco, salto-agulha, cabelo preso. Era Viviane Andrade. Inconfundível, conhecida da televisão, esposa do tal empresário dono de metade da Avenida Faria Lima. Ela se aproximou da mesa onde Eduardo, seu marido, já estava sentado. Ele sorria distraído, mexendo no celular. Um garçom se aproximava com 2 pratos fumegantes. E foi então que tudo aconteceu. Viviane abriu a bolsa com naturalidade. Tirou algo pequeno, um frasco escuro, com tampa conta-gotas. E enquanto o garçom dava as costas por um instante, ela inclinou o frasco sobre o prato dele. 3 gotas, rápidas, precisas. Kaique viu tudo. Piscou forte, achando que imaginara. Mas não. Ela recolocou o frasco na bolsa como quem guarda um batom, sentou-se e cruzou as pernas. Natural, como se tivesse acabado de colocar açúcar no café. Moço! Kaique deu um passo à frente, socando o vidro com as mãos. Moço, não come isso. Ela colocou alguma coisa. Não come! As pessoas nas mesas próximas se viraram, incomodadas. O garçom voltou nervoso, tentando conter a situação. Kaique não parava de bater na porta. Eu sim! Ela colocou alguma coisa no prato. Eduardo levantou os olhos, confuso. Viviane fingia não ouvir, mas seu maxilar estava trincado. Senhor, afaste-se imediatamente, disse um segurança, surgindo ao lado de Kaique e empurrando-o com o antebraço. Eu tô falando a verdade, gritou o menino agora no chão da calçada. Vai morrer, moço, não come. Alguém filmava. Outro ria. Um terceiro cuspiu na direção de Kaique. Uma mulher murmurou, coitado, deve estar drogado. Eduardo deu de ombros. Estava acostumado a malucos. Cortou o filé, levou à boca. Kaique congelou. Viviane sorriu. Minutos depois, o copo de vinho caiu da mão de Eduardo e se estilhaçou no chão. Seu corpo enrijeceu. A mão esquerda começou a tremer. A outra agarrava o braço, como se algo o estivesse apertando por dentro. Amor, sussurrou ele, assustado. Que tá acontecendo? Viviane levantou num salto teatral. Eduardo, meu Deus, alguém ajuda! O garçom correu. Pessoas se levantaram. Uma cliente começou a gritar. Kaique, do lado de fora, ofegava. Viu o homem tombar da cadeira, espumando. A ambulância demorou 6 minutos eternos. Nesse tempo, Kaique tentou de novo falar com alguém. Foi empurrado, ameaçado, ignorado. Eu vi o que ela fez, gritou ao motorista do resgate. Ela colocou veneno, eu vi, no prato. O paramédico nem olhou. No interior da ambulância, Viviane chorava, com o rosto entre as mãos. O corpo de Eduardo, imóvel, era monitorado. O resgate partiu, com sirenes rasgando o fim da tarde. Sozinho na calçada, Kaique abaixou a cabeça. O mundo, mais uma vez, havia preferido não ver. Mas algo estava diferente agora. Ele sabia demais. E talvez, só talvez, isso não fosse deixado barato. O corpo pequeno e magro corria entre carros, desviando de lixeiras e buracos na calçada, como quem já conhecia cada imperfeição da cidade. A sirene da ambulância ecoava à frente, abrindo caminho no trânsito denso. Kaique seguia como um animal ferido, guiado não por lógica, mas por instinto. Ele não sabia o que faria quando chegasse ao hospital.
Só sabia que precisava ir. Naquela noite, enquanto corria, cada passo trazia de volta pedaços de lembranças que tentava enterrar. A primeira vez que dormiu na rua foi aos 7 anos. Lembra da calçada fria da Rua Augusta e da sensação de estar sendo observado pelos carros que passavam. Como se fosse parte da paisagem urbana, um poste, uma sombra, um problema que ninguém quer encarar. Antes disso, houvera a casa, pequena, barulhenta, úmida. Um quarto dividido com 2 irmãos, uma mãe que sumia por dias, um padrasto com o hálito de pinga e os punhos pesados. A última coisa que ouviu dela foi: "Volto logo", e não voltou. As ruas ensinaram rápido, e a cidade, com sua pressa impiedosa, não perdoava erros. Kaique aprendeu a fugir antes da polícia chegar, a se esconder em caixas de papelão sem tossir, a distinguir o lixo fresco do azedo. Aprendeu também que olhar nos olhos certos podia render uma moeda, e que sorrir demais fazia parecer fraco. Seus dias eram marcados por pequenos rituais de sobrevivência. Um deles era passar no restaurante da Rua Bela Sintra toda sexta-feira. Sabia que o lixo ali era limpo, as sobras fartas, às vezes até uma fatia de carne ou meia porção de risoto, mas hoje não era sexta, era terça, e ele estava lá por acaso, ou destino, se alguém ainda acreditasse nisso. Enquanto caminhava ofegante atrás da ambulância, Kaique cruzava bairros que pareciam mudando de pele a cada esquina. Primeiro os prédios comerciais, com suas fachadas espelhadas, refletindo o céu já escuro. Depois, os condomínios luxuosos, com guaritas e câmeras. Ele sabia onde podia e onde não podia parar. Sabia também que naquele momento não podia ser visto. Ele dobrou a esquina de uma farmácia 24 horas e passou por um casal saindo de um restaurante japonês. O homem segurava o celular. A mulher ajeitava a alça da bolsa Louis Vuitton. Ambos ignoraram o garoto que passou correndo ao lado, como todos. Em frente ao hospital, Kaique parou, arfando. Observou de longe o portão automático se abrir para receber a ambulância. A movimentação era intensa. Enfermeiros correram com a maca. Uma mulher, Viviane, chorava no corredor de entrada, sendo consolada por alguém de jaleco. Kaique se encolheu atrás de uma árvore. Não ousava entrar. Tinha medo de ser reconhecido, acusado, preso. Mas não podia simplesmente ir embora. Ali, sentado na guia, puxou a mochila rasgada que sempre carregava consigo. Lá dentro, uma camiseta suja, uma garrafa d'água quase vazia e um chaveiro velho com a letra M, de mãe. Era tudo o que restava. Lentamente o menino fechou os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, vieram as vozes. "Vai roubar de novo, é isso? Sai daqui, pivete! Toma essa moeda e some! Você fede! Cadê sua mãe, moleque?" As palavras machucavam mais do que fome. Naquela semana, Kaique tinha sido expulso de uma igreja, corrido de uma padaria e levado um tapa de um policial por tentar dormir nos fundos de uma loja. Mesmo assim, não roubava. Já teve chance, já foi tentado. Mas algo dentro dele sempre travava. Como se uma voz antiga dissesse: "Não faz isso, não é você." Mesmo que ninguém acreditasse, Kaique ainda carregava uma réstia de esperança de que podia ser diferente. Agora, diante do hospital, não sabia se havia feito bem em tentar ajudar. E se tivessem acreditado na mulher? E se ele fosse preso de verdade, quem o defenderia? Mas outra voz, mais recente, mais viva, ecoava em sua mente. "Não come, moço. Sua esposa colocou alguma coisa no seu prato." Essa frase agora martelava como um tambor surdo. Talvez fosse a única coisa certa que já fizera, e talvez fosse a última. Viviane segurava as mãos de Eduardo com um tremor perfeitamente ensaiado. As unhas bem feitas estavam um pouco borradas, propositalmente. Ela sabia que detalhes construíam a credibilidade de uma mentira, e naquela sala branca, iluminada por fluorescentes frios e olhares atentos, ela precisava parecer tudo, menos culpada. "Eu não entendo. Ele estava bem, a gente almoçava,
E de repente, a voz dela falhava no ponto certo, os olhos marejavam sem escorrer. Um espetáculo preciso. Os médicos falavam entre si em tons baixos. Um quadro tóxico, um colapso, nada conclusivo. Eduardo havia chegado com taquicardia, tremores, confusão mental. Fora estabilizado, mas continuava desacordado. Viviane olhava em volta buscando aliados. Tinha prática nisso. Em seu círculo social, alianças eram construídas com brindes e frases cortantes. No hospital era preciso adaptar. E foi exatamente o que fez ao reconhecer o policial na recepção, um amigo de infância de seu irmão. Em segundos, estavam conversando como velhos conhecidos. "E essa história do garoto?" perguntou ele, coçando o queixo. "Disseram que ele tentou invadir o restaurante." Viviane mordeu o lábio inferior, teatral. "É, horrível. Um menino de rua. Apareceu do nada, gritando coisas sem sentido. E agora isso. Não quero fazer acusações, mas..." deixou a frase no ar. "Mas o quê?" Ela hesitou, como quem se vê forçada a ser honesta. "Ele estava lá, bem perto da mesa. Insistia para o meu marido não comer. E logo depois... Isso." O policial franziu a testa. A semente estava plantada. Enquanto isso, Kaique, do lado de fora da recepção, tentava se aproximar novamente. Foi barrado 2 vezes. Na terceira, gritou: "Elci, foi ela! A mulher colocou algo na comida. Eu vi com meus próprios olhos." 2 seguranças se aproximaram rapidamente. "Chega, garoto! Vaza daqui!" "Eu não tô mentindo!" esbravejou Kaique. "Ela vai matar ele! Escutem!" O policial, agora informado das suspeitas, deu um passo à frente e o analisou. "Você que é o moleque que estava no restaurante?" Kaique olhou para ele, esperançoso. "Sim, eu vi ela colocar umas gotas no prato, tinha um frasquinho, eu juro." O policial cruzou os braços. "E por que você estava lá? Roubando? Mexendo no lixo? Atrás de dinheiro fácil? Eu estava com fome, só isso, mas eu vi ela fazer." Aos poucos, uma roda de curiosos começou a se formar. Alguns pacientes, enfermeiros, até um funcionário do administrativo. Os olhos sobre Kaique se encheram de julgamento. Ninguém via um garoto tentando ajudar. Todos viam um elemento problemático atrapalhando a ordem de um hospital. "Ele está inventando isso para sair bem na fita", murmurou um enfermeiro ao colega. "Clássico. Moleque desses vive mentindo. Deve estar querendo aparecer." Kaique sentiu a onda de desprezo o atingir como um soco. Os olhos buscavam alguma centelha de crença, algum gesto de confiança. Não havia. Apenas muros. Viviane, então, apareceu na porta da ala de observação. Rosto abatido, olhos inchados, mas sem perder a pose. Caminhou até onde Kaique era contido e o encarou por um segundo. Apenas um. "Eu sei o que você quer", disse ela em tom baixo, só para ele. "Mas você escolheu o alvo errado, meu amor." E se virou, voltando para dentro. Kaique ficou parado, sem ar, como se tivesse sido esvaziado por dentro. Ele sabia o que tinha visto, mas naquele mundo, a palavra dele não valia nada. Mais tarde, já à noite, sentado no chão frio do hospital, ele observava as enfermeiras indo e vindo. Ouviu quando disseram que Eduardo estava estável, mas inconsciente. Ouviu quando um outro policial chegou para ver o garoto da confusão. E ouviu com o coração pesado quando um deles disse: "Se bobear, foi esse moleque aí que colocou algo na comida." Nome? Kaique. Só Kaique? O menino hesitou, sentado numa cadeira dura, diante de uma mesa de fórmica descascada. A sala improvisada no próprio hospital servia como apoio para ocorrências menores. Havia um ventilador de parede que girava sem vento algum. A luz piscava, intermitente. "Só, senhor." "E idade?" 11. O sargento respirou fundo. Virou-se para o colega ao lado. Sem documento, sem responsável, sem sobrenome. Que beleza! Do outro lado da sala, Kaique apertava as mãos sujas entre os joelhos. Suava.
Não pelo calor, mas pelo medo de ser acusado daquilo que não fizera. Você invadiu o restaurante, correto? Eu estava com fome. Pedi comida, mas eu vi o que ela fez, juro. Viu o quê? A mulher, a esposa dele. Ela tirou um frasquinho da bolsa e colocou no prato do homem. Eu vi. Eu estava na calçada, encostado no vidro. O segundo policial balançou a cabeça, sem disfarçar o ceticismo. E você acha que alguém como ela faria isso, bem na frente de todo mundo? Foi rápido, ninguém percebeu, mas eu vi. O sargento se recostou na cadeira, cruzando os braços. Você sabia quem era ele? Não, só vi que era um homem bem vestido, mas conheço ela, já vi na TV. Os homens trocaram olhares. O relato era claro, mas vindo de quem vinha, valia pouco. Você tem antecedentes? Já foi apreendido? Nunca. Mas já dormiu em delegacia? Já uma vez. Mas não fiz nada. Só estava num estacionamento. O sargento anotava algo no bloco. Depois apoiou o lápis sobre a mesa e olhou Kaique nos olhos. Vou te dar um conselho, moleque. Se quiser sair daqui hoje, melhor mudar essa história. Ninguém vai acreditar que uma socialite envenenou o próprio marido no meio de um restaurante de luxo. E você, bem, não tem cara de mocinho da novela. Kaique se encolheu. Eu não estou mentindo. Na sala ao lado, Viviane passava maquiagem com movimentos discretos. Tinha aprendido que olhos vermelhos e bochechas úmidas inspiravam compaixão. Um repórter de um canal de notícias já circulava na recepção do hospital, pedindo um comentário oficial. Ela saiu da antessala e caminhou até o corredor do fundo, onde estava o menino. Pediu para falar com os policiais. Posso entrar? Não seria apropriado, dona Viviane, disse o sargento com deferência. Ele é menor e a senhora é parte envolvida. Só quero conversar. Ele pode estar assustado. Talvez eu consiga fazê-lo contar o que realmente aconteceu. Os policiais hesitaram. Viviane sabia como usar o tom certo, nem doce, nem autoritário. No fim, permitiram que ela entrasse. A porta se abriu devagar. Kaique ergueu o rosto ao vê-la. Endureceu o corpo, mas não recuou. Kaique, não é? Começou ela com um sorriso ensaiado. Eu sinto muito pelo que está acontecendo. De verdade. Ele nada respondeu. Eu não sei o que você viu, ou achou que viu. Mas o Eduardo, meu marido, ele está entre a vida e a morte. E eu só quero entender por quê. Você sabe por quê, ele murmurou. Viviane se inclinou, apoiando as mãos sobre a mesa. Olha, se você disser que foi um acidente, que tentou ajudar, eu posso conversar com o delegado, te tirar dessa, mas precisa cooperar. Kaique encarou seus olhos pela primeira vez. Não havia tristeza ali, apenas cálculo. Eu vi você colocar veneno. Foi você. Viviane estreitou os olhos, respirou fundo e deixou a sala com a compostura intacta. Lá fora, murmurou. O menino está claramente em surto. É muito triste, tão jovem já nesse estado. O sargento anotou. Aquilo bastava para desconfiar da sanidade do garoto. Enquanto isso, no andar de cima, um enfermeiro finalizava a ficha de entrada de Eduardo Andrade. Luiz, 30 e poucos anos, olhar cansado, coração de cão velho, já vira muita coisa naquele hospital, mas algo naquela ocorrência lhe deixava inquieto. Chamado para auxiliar no exame toxicológico de emergência, viu a ficha incompleta, o histórico limpo, os sinais do paciente. Algo não batia. E havia o comentário do motorista da ambulância. Dizem que um moleque gritava que tinha veneno. Luiz não comentou com ninguém, mas aquela frase grudou como um aviso. Na sala de reanimação, viu Viviane por um segundo através da porta entreaberta. O olhar dela não combinava com o desespero que demonstrava. Havia uma frieza ali que gelava. Pegou a bandeja com os resíduos alimentares que haviam sido levados junto por protocolo. Os restos do prato que Eduardo comera, poucos sabiam disso, mas às vezes algum familiar pedia análise, por medo de alergia ou contaminação. Luiz teve um impulso.
Separou parte e etiquetou com nome e horário, como se fosse para exame comum. Vai analisar isso também? Perguntou uma técnica. Só por precaução, protocolo, mentira, mas uma mentira boa talvez. De volta ao térreo, Kaique era finalmente liberado, mas com um aviso. A gente vai registrar a ocorrência. Se acharmos que teve envolvimento, te buscamos. Vai ficar por perto? Eu não tenho onde ficar. O sargento deu de ombros. Então, some da vista. E para de inventar história. Tá brincando com coisa séria. Kaique saiu do hospital com os ombros pesados e os pés arrastando. Mas no fundo, uma fagulha permanecia. Alguém, em algum lugar, precisava ouvir. Talvez ainda houvesse tempo. Luiz não gostava de se envolver. Aprendeu com os anos de plantão que quanto menos sabia das histórias, melhor dormia à noite. Mas aquela noite, aquela era diferente. Tinha algo na expressão do menino. E mais ainda, algo na frieza milimétrica daquela mulher que não lhe deixava em paz. Ele tinha deixado o material isolado numa das caixas térmicas de análise preliminar. Os restos do prato de Eduardo haviam sido recolhidos quase por acaso e, tecnicamente, deveriam ser descartados. Mas Luiz mentiu no protocolo. Inventou que havia suspeita de contaminação alimentar. Isso comprava tempo e justificava o que estava prestes a fazer. Dentro do laboratório improvisado no subsolo do hospital, luzes brancas estouradas no teto e cheiro de reagente no ar, Luiz vestiu a máscara e calçou as luvas. Pegou o prato amassado, os talheres, os restos ressecados do filé ao molho escuro. Não esperava encontrar algo claro, mas o mínimo sinal. Qualquer alteração já justificaria acionar toxicologia. Fez uma raspagem. Mergulhou a amostra em um frasco com reagente de triagem rápida. Era um teste limitado, pouco usado, mas eficaz para detectar compostos organofosforados, ingredientes comuns em pesticidas e alguns venenos caseiros. O líquido borbulhou e, segundos depois, tingiu-se de um tom violáceo. Luiz franziu a testa. Aquilo não era normal. Colocou outra amostra. Repetiu. O mesmo resultado. Era pouco para comprovar algo juridicamente, mas o suficiente para sabê-lo. Havia substância tóxica ali. Alguém tinha adulterado aquela comida. Ficou em silêncio por um momento, sentindo o coração bater mais forte. O menino falava a verdade. Aquela criança suja e ignorada por todos tinha visto algo que ninguém quis ver. Desligou o equipamento, limpou tudo, registrou a análise apenas com seu nome, sem encaminhar nada ao sistema oficial. Ainda não. Era cedo. Mas agora ele tinha certeza. Precisava ir além. No andar de cima, Eduardo seguia desacordado. Estável, mas sem responder a estímulos verbais. Monitores apitavam em ciclos regulares, oxigênio ajustado, soro controlado. A equipe médica fazia o que podia, mas a resposta, a real, talvez estivesse bem longe da medicina. Viviane caminhava lentamente pelos corredores, acompanhada por 2 advogados. Estavam ali desde o fim da tarde, acionados com urgência. Ela falava baixo, com o tom certeiro de quem constrói versões. Um deles sugeria minimizar a crise com a imprensa. O outro sugeria filtrar informações dentro do hospital. Conversem com a equipe de atendimento, disse ela. Se alguém começar a dar entrevista ou levantar hipótese, a gente reage. Mas por enquanto, silêncio. Ninguém vai imaginar que fui eu. Nem o marido suspeita, muito menos a polícia. Os 2 assentiram. Viviane tinha uma calma meticulosa. Havia chorado nos primeiros 30 minutos, o tempo certo para sensibilizar. Depois, assumiu o controle da narrativa. Disse que Eduardo vinha se sentindo mal nos últimos dias. Falou de estresse, de pressão arterial. Mencionou até uma alergia alimentar não diagnosticada. Tudo era fumaça. No início da madrugada, Viviane deixou o hospital. Não queria ser vista exausta, fraca, perdendo a pose. Foi direto para casa, onde ligou para o gerente de sua agência de relações públicas.
Amanhã cedo quero uma nota pronta, algo sóbrio, triste, que peça orações e descreva o Eduardo como um homem admirado, líder. Nada de falar em suspeitas ou estranhamento. Tudo limpo, entendeu? O assessor concordou. Enquanto isso, no subsolo, Luiz sentava-se com os olhos fixos na bancada. Pensava se devia levar aquilo à direção. Tinha medo de que o relatório sumisse, medo de que ele mesmo fosse removido da função. Mas algo dentro dele, uma voz teimosa, dizia que não podia ignorar. Então decidiu. Faria um laudo simples, pessoal, fora do sistema, mas documentado. Guardaria uma cópia e, se necessário, entregaria direto à polícia. Mas primeiro, precisava saber mais. Pegou o celular e digitou o nome da paciente associada ao caso, Viviane Andrade. O Google devolveu uma enxurrada de imagens, eventos, premiações, colunas sociais, sorrisos ao lado do marido. Nenhuma delas condizia com o que ele vira nos olhos dela. Nenhuma falava da frieza no corredor, ou da forma como ela tentara controlar tudo em poucos minutos. Fechou o navegador. No fundo, sabia. Estava se metendo onde não devia. Mas se havia alguém naquela história que não tinha voz, era aquele menino. E Luiz não conseguia fingir que não viu. A claridade era agressiva. Uma lâmina branca atravessava suas pálpebras como um bisturi, cortando a escuridão em que estivera mergulhado. Os olhos não obedeciam de imediato. Primeiro vieram os sons. Um bip contínuo, vozes abafadas, um rodar mecânico, talvez um carrinho de equipamentos. Eduardo mexeu os dedos. O gesto pequeno bastou para que um sensor disparasse um alerta discreto na tela ao lado do leito. Um enfermeiro que monitorava os sinais do quarto deu um passo à frente. Sinais responsivos, atividade motora espontânea, vamos chamar a equipe. Os olhos dele se abriram em fendas hesitantes, como se ainda não soubesse se queria ver o que havia do lado de fora. O teto surgiu embaçado, seguido pelo contorno de luzes frias. O ar era pesado, denso, carregado com o cheiro metálico de hospitais. O corpo mole, como se estivesse distante de si mesmo. Uma enfermeira se aproximou. Senhor Eduardo, consegue me ouvir? Ele piscou. Tentou mover a cabeça. Um arrepio percorreu sua nuca. A boca estava seca, o maxilar rígido. Os lábios se entreabriram apenas o suficiente para um som rouco escapar. Hospital? Isso mesmo. Você sofreu um episódio agudo. Está seguro agora. Está no São Vicente. A equipe agiu rápido. Eduardo tentou compreender, sentia as veias dos braços comprimidas por tubos e sensores, um catéter no pulso. A voz da enfermeira vinha com clareza, mas seu cérebro ainda embaralhava os significados. Tentou se lembrar. Por quê? O que o levara ali? Fechou os olhos. O restaurante. Ele se lembrava. O copo de vinho. Uma conversa morna. A luz baixa. Os talheres tinindo sobre o prato. A voz da Viviane, em tom baixo. Depois, algo estranho. O som de mãos contra vidro. E em meio ao burburinho das mesas, uma voz. Moço! Moço, não come isso! Um arrepio percorreu-lhe o peito. Moço, não come! A voz era de menino, aguda, aflita. Não era parte do restaurante, vinha de fora. Não era brincadeira, era alerta. Ele estremeceu. A pressão subiu, disse a enfermeira, olhando o monitor. Mas é natural, o senhor está acordando. Pouco depois, a porta se abriu com cuidado e Viviane entrou. Usava um vestido azul marinho que lhe caía como uma segunda pele. O cabelo preso em um coque perfeito. O rosto maquiado na medida certa. Sinais sutis de tristeza, olhos levemente avermelhados, lábios ressecados, sem exageros. Ela caminhou com precisão até a beira da cama. Meu amor! A voz era macia, quase sussurrada. Ela se inclinou, tocou sua mão com delicadeza e levou-a ao rosto. Você voltou, graças a Deus. Eduardo tentou sorrir, mas os músculos do rosto não responderam. Os olhos, no entanto, não fugiam dela. O que aconteceu? A pergunta saiu em fiapos, arranhando a garganta.
Viviane sentou-se ao lado do leito e, com suavidade, ajeitou a manta que cobria seu peito. Você desmaiou no restaurante. Foi tudo muito rápido. Primeiro você ficou pálido, depois começou a suar e caiu. Eu me apavorei. Achamos que era um infarto. A ambulância veio. Trouxeram você às pressas. Ela parou, como se buscasse equilíbrio. Foi um susto horrível. Eduardo piscou. Ainda confuso, mas atento. Infarto? Ainda estão avaliando. Falaram também em reação alérgica ou intoxicação alimentar, mas nada confirmado. Só sabemos que foi grave. Ele fechou os olhos e a cena voltou em pedaços. Viviane de frente para ele, sorrindo. O prato chegando, um cheiro forte, um garçom. A mão dela sobre a bolsa e a voz. De novo, aquela voz, aqueles gritos. Tinha um menino? Viviane demorou meio segundo a mais para responder. Menino? Eu lembro. Uma voz, gritando, batendo no vidro. Um menino de rua, talvez. Ela fez um esforço para não reagir. Apenas abaixou os olhos como quem rememora algo desagradável. Ah, sim, teve isso. Um garoto. Surgiu do nada. Começou a gritar feito louco, assustando os clientes. Bateu no vidro, fez escândalo. Estava alterado. A polícia teve que intervir. Ele dizia para eu não comer. Isso, dizia umas coisas sem sentido. Falava que a comida estava envenenada ou algo assim. Pura loucura. Ele nem podia ver o prato. Devia estar drogado. Eduardo não respondeu de imediato. As palavras ecoavam como uma onda de retorno lento. Dizia umas coisas sem sentido, mas ele lembrava. Não eram palavras soltas. Era um aviso, claro, gritado com urgência, com desespero. Viviane apertou a mão dele, forçando o contato. Querido, não se atormente. Foi só um mal-estar. Você está aqui. Vai melhorar. Isso é o que importa agora. Ele olhou para ela, os olhos um pouco mais despertos, ainda sem forças para contestar, mas já não tão anestesiado. A dúvida, como uma rachadura em vidro, se formava em silêncio. Viviane se inclinou e deu-lhe um beijo leve na testa. Eu vou avisar os médicos que você acordou. Ficam todos perguntando, todo mundo preocupado. Quando ela se levantou, Eduardo permaneceu imóvel. O monitor apitava em ritmo estável. A janela do quarto estava entreaberta e o som distante da cidade entrava como um sussurro incômodo. O menino, o grito, não come isso, não soava como loucura, soava como um alerta real, como quem queria salvar alguém. Aquela voz, apesar da idade, carregava urgência autêntica. E ele agora começava a perceber que talvez tivesse sido salvo. A viatura que levou Kaique até a instituição parecia mais uma condução para extermínio do que um transporte de assistência social. O banco duro, o silêncio tenso dos policiais e os olhares no espelho retrovisor criavam uma atmosfera densa. Ninguém dizia nada, nem precisavam. Para eles, Kaique era mais um peso a ser depositado em algum canto da engrenagem pública. Do lado de fora, a cidade escorria pelas janelas com sua pressa insensível. Prédios altos, outdoors coloridos, pessoas de fone no ouvido, cães passeando com coleiras de couro, mundos paralelos. O garoto observava tudo com os olhos gastos de quem já desistiu de pedir para ser visto. O carro parou diante de um prédio baixo, cercado por um muro pichado. Letreiro de letras gastas. Centro de Acolhimento Provisório São Damião. O portão se abriu com o rangido metálico de abandono. Do outro lado, uma mulher de jaleco bege anotava algo em uma prancheta. "Esse aqui é o da confusão do hospital?" perguntou, sem levantar os olhos. "O mesmo. Diz que viu coisa demais para um moleque de rua", respondeu o policial. Kaique foi entregue como uma encomenda extraviada. Nenhum olhar, nenhuma palavra de apoio. A mulher assinou o formulário e indicou com a cabeça. "Entra. Quarto 3. Vai dividir com 2.
O interior do abrigo cheirava a desinfetante vencido e comida requentada. As paredes estavam marcadas com nomes riscados, insultos, desenhos toscos. O corredor era estreito, com lâmpadas amareladas piscando. Um mundo de esquecimento. No quarto 3, 2 beliches. A que restava vazia era a mais próxima da porta. Um colchão fino, manchado, com uma coberta cinza embolada no canto. Os 2 colegas de quarto eram maiores. Um, calado, roía as unhas. O outro, com cicatriz na sobrancelha, apenas o observava, medindo-o. "Vai dormir aí mesmo?" perguntou o da cicatriz. Kaique não respondeu. "É bom não roncar. A gente odeia quem ronca." O calado riu. Mais tarde, no refeitório, a comida era um prato raso de arroz empapado, feijão ralo e 2 colheres de carne moída. Ninguém falava muito. Os menores comiam rápido, em silêncio. Os maiores disputavam os pães com as mãos. Kaique segurava o garfo com firmeza. Estava com fome, mas sabia que ali comer demais chamava a atenção. Comer pouco também. Era preciso encontrar o meio termo. Na primeira noite, dormiu de olhos abertos. O menino da cama ao lado roncava. Em certo momento da madrugada, alguém puxou sua coberta. Não viu quem foi. Apenas segurou firme e fingiu dormir. Nos dias seguintes, o padrão se repetia. Acordava cedo, tomava café frio e aguado, era levado para uma sala com cadeiras quebradas, onde uma assistente social lia textos sobre cidadania como se recitasse uma receita de pão. Não havia perguntas sobre o que sentia, nem menção ao ocorrido no hospital. Quando tentou falar, ouviu. Aqui não é lugar para inventar história. Se quiser chamar atenção, vai para a televisão. Os monitores o tratavam com descaso. Um deles, chamado Joel, tinha prazer em humilhar os menores. "Pivete que se mete com rico tem que saber o lugar dele", murmurou uma tarde ao empurrar Kaique para o pátio. As ofensas vieram junto. Apelidos, empurrões, olhares maldosos. Em pouco tempo, Kaique entendeu. Ali, ninguém queria saber da verdade. Ali, ele era apenas mais um número que passaria e seria esquecido. Mas havia um detalhe. Um ruído fora da rotina. Na terceira noite, enquanto limpava o chão da cozinha, uma punição por ter respondido torto a um monitor, um funcionário novo entrou para buscar água. Era jovem, barba rala, crachá pendurado no bolso. "Você que é o menino do hospital." Kaique olhou surpreso. Não sabia se podia confiar. "Falaram que você viu algo. É verdade?" O garoto hesitou, mas depois assentiu. "Eu vi ela colocar um negócio no prato dele. Ele comeu. Passou mal." O funcionário ficou em silêncio por um momento. Depois, assentiu devagar. "Fica firme. Tem gente que ouve. Só demora mais para chegar." Naquela madrugada, o mesmo funcionário pegou o celular escondido no banheiro e ligou para um número escrito num pedaço de papel dobrado no bolso. "Boa noite. É da ONG Caminho Livre. Eu sou técnico de apoio de uma unidade aqui em São Paulo. Tenho um menor sob minha supervisão." "É, isso. Eu acho que ele está em perigo e ninguém está ouvindo o que ele tem a dizer." A ligação foi curta, mas suficiente para mudar a trajetória de um silêncio imposto. Enquanto isso, no quarto 3, Kaique dormia com os olhos apertados, o corpo encolhido sob a coberta fina. Ainda não sabia, mas sua voz, abafada por tantas paredes, acabara de atravessar o primeiro muro. A manhã chegava fria no Hospital São Vicente. Um vento cortante entrava pelas frestas mal vedadas da janela do laboratório. Luiz ajeitava a prancheta, os frascos etiquetados e um envelope com os resultados de sua análise informal. Dormira pouco e o que dormira fora intranquilo. Os números no laudo ainda ecoavam na mente. Traços compatíveis com fosforados orgânicos usados em pesticidas e venenos domésticos. A concentração, embora baixa, não deixava dúvidas. Ele respirou fundo, dobrou o envelope e se dirigiu ao segundo andar. A reunião com os médicos aconteceria na sala de prontuário.
Estariam presentes 2 clínicos, o coordenador da UTI e uma médica jovem, nova no plantão, que parecia sempre nervosa. Luiz sabia que não era fácil trazer algo fora do protocolo, ainda mais quando envolvia um nome conhecido. Na sala, o coordenador, Dr. Augusto Martins, olhou com curiosidade para o envelope que Luiz colocou sobre a mesa. O que é isso? Resultados preliminares da análise do material vindo com o paciente Eduardo Andrade. Alimento recolhido da refeição antes da internação. E por que isso foi analisado? Perguntou a médica mais jovem. Por precaução, dada a descrição dos sintomas e o relato da chegada, achei prudente verificar contaminação. O Dr. Martins abriu o envelope. Seus olhos correram pelas linhas do laudo. A expressão antes neutra mudou gradualmente. Isso aqui é sério. É, respondeu Luiz. A substância pode causar exatamente os sintomas apresentados. Sudorese intensa, taquicardia, confusão, convulsões, e o tempo de reação é compatível. Tem certeza da amostra? Absoluta. Etiquetei pessoalmente. Foi recolhida do prato enviado junto por protocolo. O silêncio pairou por alguns segundos. Mas não é um laudo oficial, observou a médica. Foi feito por conta própria. Sim, mas os resultados são reais e indicam, no mínimo, que precisamos notificar toxicologia e talvez a polícia. O coordenador se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, ambulâncias chegavam em fila. Você sabe o que isso significa, Luiz? Sei. Mas se a gente ignorar e estiver certo, alguém quase morreu e ninguém fez nada. O Dr. Martins encarou os demais. Vamos acionar o laboratório central. Quero uma nova análise com urgência e quero a direção do hospital ciente. Luiz assentiu, mas sabia que isso mudaria o jogo. No quarto 208, Eduardo acordava mais alerta. Havia dormido pouco, atormentado pelos fragmentos de memória. O rosto da esposa surgia em sua mente como uma pintura com tintas borradas. A sensação era de que havia algo oculto sob a superfície. Viviane chegou por volta das 10 horas. Trazia um buquê de flores e um sorriso controlado. Dormiu bem. Eduardo respondeu com um aceno vago. Estão dizendo que seu quadro está melhorando. Em breve, talvez vá para casa. Você me deixou sozinho ontem à noite? Ela hesitou. Fui resolver algumas coisas. Falei com seu assessor. Organizei as mensagens dos clientes. A imprensa. Eu perguntei por que acordei de madrugada e não te vi. Viviane forçou uma risada leve. Amor, eu precisava de um banho. Tava destruída, mas voltei cedo, tá vendo? Eduardo não comentou. O médico entrou logo depois com o prontuário em mãos. Senhor Eduardo, bom dia. Seu quadro é estável. Vamos começar a diminuir a medicação nas próximas 48 horas. Precisamos, no entanto, entender melhor a causa do episódio. Infarto? Ainda não confirmamos. Há indícios de outra origem. Estamos aguardando novos exames. Mas há algo em avaliação... Viviane interrompeu com elegância. Doutor, por favor, meu marido ainda está fraco. Ele não precisa de hipóteses agora, só de descanso. Claro, mas achamos importante mantê-lo informado. O médico se retirou, deixando Eduardo em silêncio. A dúvida crescia. Mais tarde, Luiz foi chamado à administração. Uma mulher de blazer escuro o esperava. Era da assessoria jurídica do hospital. Você compartilhou os resultados do exame com alguém de fora? Não. Está ciente de que uma investigação assim exige protocolo rigoroso? Estou, mas o paciente podia estar morrendo e eu agi para garantir que a verdade não fosse enterrada. A mulher o encarou firme. A esposa do paciente já procurou a direção. Disse estar preocupada com boatos circulando entre a equipe e mencionou você. Luiz não respondeu, mas por dentro sentiu o gelo do aviso velado. Ela estava se movendo. Rápido. Horas depois, na recepção, uma viatura da polícia parou. Um investigador civil conversou brevemente com a direção. Nenhum alarde, nenhuma pressa. Viviane estava por perto.
Observou-a à distância, sorriu. Depois, caminhou até o segurança. Me avise se esse enfermeiro falar com mais alguém. Na cabeça dela, o controle ainda era seu, mas as contradições começavam a se multiplicar. E alguns silêncios finalmente estavam ganhando voz. O quarto do hospital parecia menor naquela manhã. Talvez fosse a luz mais fria ou o fato de Eduardo ter acordado com a mente mais clara do que nos dias anteriores. O corpo ainda doía, a boca permanecia seca, mas a consciência estava ali, firme, desconfiada. Algo não se encaixava, e o silêncio meticuloso de Viviane apenas reforçava isso. Eu queria falar com o gerente do restaurante, disse ele, olhando para o teto. Viviane, sentada em uma poltrona próxima, folheava uma revista. O salto do sapato batucava no chão em ritmo sutil. Por quê? Ela perguntou sem tirar os olhos da página. Só quero entender o que aconteceu. Aquela tarde foi tudo muito confuso. Ela baixou a revista devagar. Amor, você está se recuperando. Vai ver, quando estiver melhor, tudo vai fazer mais sentido. Essas preocupações agora só vão te estressar. Você não respondeu. O quê? Por que não posso falar com o gerente? Viviane sorriu de leve. Um sorriso que antes teria desarmado qualquer um. Mas Eduardo estava atento agora. Viu a hesitação atrás dos olhos dela. Um segundo a mais para formular a resposta. Eu posso ligar para ele, disse ela por fim. Pedir para vir aqui se quiser. Mas o que você espera ouvir? Quero saber se há câmeras. Se registraram algo estranho. Eu lembro de uma criança gritando. Viviane inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eduardo, você quase morreu. E agora quer brincar de detetive? Não. Quero saber a verdade. Ela o observou por longos segundos. Depois se levantou, ajeitou o casaco e caminhou até a porta. Vou ver o que posso fazer. Quando saiu, Eduardo respirou fundo. Pela primeira vez, desde que abriu os olhos, sentia-se em controle. Um controle frágil, mas seu. E sabia que, mesmo debilitado, precisava agir. Algo dentro dele gritava. Viviane, no corredor, discou rápido no celular. Arthur, o gerente do restaurante. Preciso que apague as imagens da última terça-feira. Agora. Não pergunte por quê. Do outro lado da linha, o homem hesitou. Viviane, isso pode dar problema. Eu cuido do problema, faço o que eu mandei. Desligou antes que ele pudesse dizer mais. Enquanto isso, Luiz estava em outro ponto do hospital, organizando documentos. O envelope com o laudo continuava em sua mochila. Não confiava em protocolos internos. Já aprendera que, em casos que envolviam gente poderosa, a verdade costumava escorregar por entre os dedos das instituições. Na saída do plantão, pegou o envelope, guardou uma cópia e se dirigiu discretamente à delegacia da região. No balcão, pediu para falar com alguém da área de investigação clínica. Após uma breve espera, foi recebido por uma inspetora de meia-idade, olhar cético e voz firme. Você quer entregar isso formalmente? Sim. Pode parecer informal, mas o conteúdo é sério. A análise aponta presença de substância tóxica em amostra alimentar de um paciente internado no São Vicente, um empresário. A ocorrência foi registrada como possível infarto, mas há mais. A mulher abriu o envelope, leu em silêncio, franziu a testa. Você é médico? Enfermeiro. E testemunha do que vi no hospital. Ela fechou o envelope. Vou repassar isso para o setor responsável. Se confirmarem o conteúdo, vai abrir novo protocolo. Luiz assentiu. Só quero que alguém ouça. De volta ao hospital, Eduardo aguardava. O tempo passava devagar. No início da tarde, um representante do restaurante apareceu. Não o gerente, mas um assistente administrativo. Senhor Eduardo, viemos trazer nossos sentimentos. Ficamos todos muito abalados com o ocorrido, mas infelizmente houve um problema técnico com o sistema de segurança. As gravações daquele dia foram corrompidas. Eduardo o encarou sem responder de imediato. Corrompidas? Sim. Houve uma falha no servidor. Perdemos parte das imagens.
inclusive o período em que o senhor esteve no restaurante. Viviane, ao lado, manteve a expressão neutra. Lamento muito, disse o homem. Se precisar de qualquer outra coisa. Ele se retirou, deixando o silêncio no ar. Eduardo virou-se para Viviane. Que coincidência, né? Esses sistemas vivem dando problema, respondeu ela seca. Mas agora ele não acreditava tão fácil. Na delegacia, a inspetora colocava o envelope de Luiz sobre a mesa de um investigador. Isso aqui pode parecer pouco, disse ela, mas já é mais do que temos. E tem algo, nesse caso, que está me cheirando mal. O investigador folheou o conteúdo. Empresário, socialite, restaurante de luxo, garoto de rua, uma mistura que a imprensa adoraria. Só precisamos confirmar se tem mais alguém além do enfermeiro disposto a falar. E enquanto os primeiros fios começavam a se entrelaçar, do outro lado da cidade, um menino ainda desconhecido permanecia invisível para o sistema. Mas não por muito tempo. O investigador Marcelo Silva fechou a pasta com um estalo seco. Na tela à sua frente, as imagens da câmera de segurança do restaurante piscavam em preto e branco. O trecho inicial do registro mostrava a entrada do casal Andrade. Viviane caminhava à frente, elegante como sempre, cumprimentando um garçom. Eduardo vinha logo atrás, distraído com o celular. Não havia áudio, apenas gestos, olhares, o cenário. Mas bastava para perceber a tensão contida. Viviane sentava-se devagar. Em seguida, mexia na bolsa. Um movimento rápido, discreto, mas registrado. A gravação pulava exatamente no minuto seguinte. O investigador apertou pausa, recuou, voltou ao ponto do gesto. Deu zoom. O contorno da mão dela junto ao prato. Algo sendo retirado da bolsa. Uma garrafa escura. Difícil dizer. A resolução era limitada, mas havia o gesto. E depois, o corte abrupto da gravação. Quem edita uma gravação dessas? Perguntou ele em voz baixa. Na delegacia, a equipe de investigação começava a se organizar. A entrega do laudo feita por Luiz havia sido o primeiro empurrão. O relatório técnico, combinado com os depoimentos parciais, forçava uma reavaliação do caso. Precisamos falar com o restaurante, disse Marcelo à colega. Quero o material original, não essa versão enviada pela administração. Do outro lado da cidade, Eduardo recebia a visita de um velho amigo de faculdade, Augusto Rocha, advogado criminalista, discreto, experiente, de fala mansa e olhos analíticos. Sentou-se ao lado da cama com um bloco de anotações e uma pasta fina de couro. Vivi me disse que você estava fraco, começou ele. Mas pela sua ligação ontem à noite, parece mais lúcido do que nunca. Eduardo esboçou um sorriso curto. Eu tô bem o suficiente para saber que tem coisa errada. Me explica o que você lembra. Eduardo contou, em blocos curtos, a refeição, a sensação estranha, os gritos do lado de fora, o colapso e depois a recusa de Viviane em deixá-lo buscar respostas. Ela mandou deletar as câmeras. Disse que estavam corrompidas. Augusto anotava tudo calado. Você quer mesmo ir até o fim com isso? Se eu não fizer, ninguém vai. E se o que eu estou imaginando for verdade? Ela tentou me matar. O advogado guardou o bloco. Vou começar com o restaurante e quero acesso ao inquérito da polícia. Pode ser que já tenha mais coisa do que estão dizendo. Na sede da empresa de segurança responsável pelas câmeras do restaurante, Marcelo Silva e sua colega obtiveram o backup bruto, um HD portátil, lacrado, com todas as imagens da noite. Ao comparar com a versão entregue pelo gerente, a diferença era evidente. No original, não havia cortes. A sequência mostrava Viviane mexendo na bolsa, a mão encostando no prato de Eduardo. 3 segundos. Depois, ela se senta. O garçom vira de costas. Eduardo agradece e começa a comer. Marcelo anotou o horário, 2h37. Ele pausou a imagem no momento exato em que a mão de Viviane pairava sobre o prato. Depois, pegou o celular e ligou.
Inspetora Camila, temos uma imagem. Não é conclusiva, mas já é material de interesse. E sugiro irmos atrás do menino. O garoto de rua? Exatamente. Até agora ninguém falou com ele oficialmente, mas parece que a história dele começa a fazer sentido. Viviane sentia o cerco apertar. Em casa, trancada no escritório, ligava para advogados de confiança, tentando entender os riscos. Você tem certeza que não há prova direta? Insistiu ao telefone. Nenhuma até o momento, respondeu o homem do outro lado. Mas o vídeo é sugestivo. E o hospital encaminhou um pedido de laudo oficial. Se encontrarem resíduo tóxico no corpo do Eduardo, as coisas mudam. Eu preciso que isso desapareça. Hoje, ela desligou, atirou o celular na mesa e respirou fundo. Estava acostumada a controlar tudo. Mas agora havia variáveis fora de sua alçada, especialmente uma: o menino. Kaique caminhava por uma rua estreita do centro, com a blusa encapuzada e os olhos baixos. Havia fugido da instituição 2 dias antes. Estava mais magro, mais sujo, mas os olhos seguiam atentos. Sabia que algo acontecia, mesmo sem entender tudo. Ouviu um funcionário comentar sobre polícia e hospital. Soube que o nome dele fora citado. No bolso, carregava um papel velho com um número de telefone escrito à caneta. Era de uma moça da ONG que ajudava crianças em situação de rua. Ele nunca ligara, sempre achara que ninguém ouviria, mas agora não sabia mais. Parou diante de um orelhão. Pensou. Depois tirou o papel do bolso. Discou. ONG Caminho Livre, boa tarde. Eu sou o menino, o do hospital, o da mulher que envenenou o homem. Silêncio do outro lado. Eu vi, eu falei, e ninguém acreditou. A atendente engoliu em seco. Kaique, sou eu? Onde você tá? Perto do Terminal Bandeira. Fica aí, a gente vai até você. E dessa vez, Kaique, a gente vai ouvir. O som do gravador preenchia a sala da delegacia com um chiado quase imperceptível, como um sussurro de estática em meio ao silêncio pesado. O investigador Marcelo Silva folheava lentamente as páginas do relatório em mãos, cada folha com anotações que agora começavam a fazer sentido. A princípio, tudo parecia apenas mais uma ocorrência urbana, um mal súbito num restaurante de luxo, uma criança de rua em meio ao tumulto, ruído insignificante no cenário da cidade. Mas algo mudara. As imagens das câmeras, o laudo preliminar do hospital, os gestos de Viviane, controlados demais, frios demais. Agora, com a reabertura informal da investigação, Marcelo revisitava o primeiro relato ignorado. O depoimento cru de um menino franzino, com vocabulário curto, mas convicção firme. Kaique dissera que viu a mulher colocar algo no prato, que gritou, que implorou e que ninguém o ouviu. A inspetora Camila entrou na sala com uma pasta azul sob o braço. Havia marca de olheiras sob os olhos, um cansaço acumulado típico de quem trabalha com abandono institucional. Largou a pasta sobre a mesa. Esse menino, ele sabia demais para estar inventando, disse ela, mais como constatação do que como dúvida. Marcelo assentiu, sem tirar os olhos da transcrição. Vamos reabrir o inquérito. Formalmente. Solicitar que a vara da infância entre e localizar o garoto. Agora é prioridade. Kaique não era mais um ruído social. Era, finalmente, alguém que precisava ser escutado. Do outro lado da cidade, em um canto encardido do centro, Kaique sentava-se num degrau próximo ao Terminal Bandeira. A blusa encardida o cobria até o queixo. As mãos pequenas estavam escondidas dentro das mangas, protegidas do vento cortante que vinha das laterais dos prédios altos. O frio urbano não doía mais. O que doía agora era a espera e o medo de ter feito de novo a coisa errada por confiar. Na mão, o papel com o número da ONG Caminho Livre começava a se desmanchar nas bordas. Fora escrito às pressas por uma funcionária de outra instituição. Ele o guardava havia semanas, nunca ligara. Tinha certeza de que, como todos os adultos que cruzaram seu caminho, aquela gente só prometia. Mas agora,
Depois de ser descartado no hospital, de ter fugido da instituição provisória, onde era chamado de invasor de riquinho, ele não sabia mais o que restava. Discou: "ONG Caminho Livre, boa tarde", disse uma voz de mulher, gentil, profissional. Eu sou o menino, o do hospital, o da mulher que envenenou o homem." O silêncio do outro lado foi imediato, mas não de desconfiança, e sim de reconhecimento. "Eu vi", eu falei, e ninguém acreditou. A atendente demorou 1 segundo para processar. "Kaique, sou eu. Onde você está?" "Perto do Terminal Bandeira, sentado perto da banca que tem as revistas plastificadas." "Fica aí, a gente vai até você. E dessa vez, Kaique, a gente vai ouvir." 20 minutos depois, uma van branca e discreta encostou na rua lateral. Uma assistente social, o advogado voluntário da ONG e um motorista desceram sem alarde. Kaique, ao vê-los, quase se levantou e fugiu. Mas os olhos da mulher, olhos de quem não tinha pressa, de quem não vinha exigir nada, o pararam. "Você é o Kaique?" perguntou ela, abaixando-se para ficar na altura dele. Ele apenas assentiu. "A gente veio te buscar, te ouvir e principalmente te proteger. Não vai ser igual da outra vez?" "Não. Agora a gente tem o nome certo das pessoas certas e você não vai mais estar sozinho." Ele entrou na van com passos curtos, silencioso, encolhido, mas pela primeira vez em muito tempo, não vigiando o próprio ombro. Na sede da ONG, ele foi levado para uma sala pequena, com uma cadeira, uma garrafa térmica com chá e uma coberta sobre o sofá. Não havia grades, nem câmeras, apenas silêncio e respeito. A psicóloga entrou alguns minutos depois, acompanhada apenas de um caderno, sem pranchetas, sem clipboards, apenas olhos atentos. "Você quer contar do começo?" E ele contou, em blocos, como uma fita velha sendo rebobinada. O restaurante, a mulher bem vestida, o frasco, o grito, o empurrão, a ambulância. O hospital, o interrogatório. "Você sabe o que tinha no frasco?" "Não, só vi ela colocar umas gotas. Era escuro. Ela fez rápido. Você conhecia aquele homem?" "Não, só vi que era bem vestido e que ia morrer se eu não falasse." "E mesmo assim gritou?" "Sim. Todo mundo me ignorou, mas eu gritei, tive que gritar." A psicóloga parou de anotar, olhou para ele. "Você foi muito corajoso, Kaique." Ele não respondeu, apenas olhou para baixo. O silêncio seguinte foi preenchido por respeito e por uma escuta que pela primeira vez era real. Enquanto isso, a delegacia recebia a ligação da ONG. "Localizamos o menor envolvido na ocorrência Andrade. Ele está sob nossos cuidados e pronto para cooperar." Marcelo agradeceu e desligou. Depois virou-se para Camila. "Ele está com eles e parece que agora está pronto para falar." A mídia, por outro lado, começava a farejar a tensão. O primeiro blog que noticiou o caso teve a matéria compartilhada mais de 5.000 vezes em uma tarde. Outras redações, farejando um possível escândalo de alta sociedade, começaram a pedir entrevistas, imagens, informações. Mas ninguém sabia onde estava Kaique, ainda. No hospital, Eduardo recebeu a notícia pelas redes. Estava deitado mais forte quando viu um tweet. "Garoto de rua que salvou o empresário finalmente é localizado por ONG." Ele ergueu o corpo e apertou o botão de chamada da enfermeira. "Eu preciso ver esse menino." "A senhora?" perguntou ela surpresa. "Não, o menino, o da calçada. Kaique, vou informar a equipe e seu advogado." Minutos depois, Eduardo falava com Augusto Rocha, que o visitava todas as manhãs. "Quero ver o menino, Rocha. Achei que você quisesse manter distância de tudo até entender melhor o que aconteceu. Entendi o suficiente. Ele me salvou. E ninguém falou com ele direito. Quero isso agora." O advogado assentiu. Não havia mais espaço para dúvidas. No prédio da ONG, o telefone tocou. Era Augusto Rocha. "O Eduardo quer vê-lo. Não como acusado nem como testemunha. Como alguém que salvou a vida dele. Pode ser? Vamos organizar. Mas com todos os cuidados. Esse garoto passou por tudo, menos por segurança."
Agora, ele precisa disso mais que qualquer outra coisa. A coordenadora desligou, depois voltou-se para Kaique, que comia bolacha de água e sal em silêncio no sofá do corredor. Você quer encontrar o homem que você salvou? Kaique não respondeu de imediato. Ele quer me ver? Quer. E sabe que você gritou e não desistiu. O garoto, pela primeira vez, respirou fundo. Uma respiração pesada, como quem solta o medo antigo do peito. Então, eu quero ver ele também. A luz da tarde escorria pelas janelas do segundo andar do Hospital São Vicente como um pano translúcido sobre as paredes brancas. O corredor da ala de visitas estava mais silencioso do que o habitual. Talvez por coincidência, talvez por respeito. Ali, onde tantas vezes se discutiam boletins médicos e procedimentos cirúrgicos, agora aguardava-se um encontro improvável. Eduardo Andrade sentava-se em uma poltrona acolchoada próxima à janela. Estava magro, ainda pálido, mas com os olhos mais vivos do que em semanas. Vestia roupas casuais discretas, mas limpas, a primeira escolha feita por si desde a internação. As mãos, apesar de ainda frágeis, repousavam firmes sobre os joelhos. Esperava e sentia algo que há muito não sentia. Nervosismo real, humano, cru. Pelo corredor, passos leves se aproximavam. Um menino de moletom largo, a gola levantada até quase o nariz, andava entre dois adultos da ONG Caminho Livre. Era ele, Kaique. O menino parecia menor do que Eduardo imaginava. Magro de um jeito inquietante, com os olhos sempre varrendo o ambiente como se medisse riscos. Ele evitava olhar diretamente para o homem à frente. Seus pés arrastavam-se levemente. Tinha o corpo de um menino, mas o andar de alguém que crescera defendendo-se do mundo com o próprio silêncio. Ao vê-lo, Eduardo se levantou, mas não avançou. Manteve-se a poucos passos da poltrona, respeitoso, os braços soltos ao lado do corpo. A coordenadora da ONG falou em voz baixa. Vocês têm privacidade. Estaremos logo ali na sala ao lado, tá bem? Kaique assentiu sem responder. Sentaram-se frente a frente. Por longos segundos, nenhum dos dois disse nada. O hospital parecia respirar devagar, como se aguardasse também. Oi, Kaique. Obrigado por vir, disse Eduardo. A voz grave, pausada, sem formalidade, mas carregada de sinceridade. O menino apenas baixou os olhos. Os ombros se ergueram, como se tentassem proteger o peito. Não sabia o que esperar dali. Desconfiava de tudo, até da gentileza. Ainda assim, permaneceu sentado. Eu vi o seu depoimento, as imagens, o relatório do Luiz, continuou Eduardo. E quero que saiba, eu acredito em você. Kaique ergueu o rosto com um leve movimento, como se não tivesse certeza do que ouvira. As palavras soavam irreais. Ele piscou devagar. Eu pedi para ele não comer, murmurou, a voz vacilante. Eu sei, respondeu Eduardo com um aceno calmo. Você tentou me salvar e conseguiu. O menino encolheu os dedos dentro das mangas. Olhava para o chão, para a ponta do próprio tênis, para a sombra dos dois projetada na parede. Por fim respondeu. Ninguém acreditou. Eu sei, e lamento muito por isso. Eu devia ter te visto, devia ter escutado. Kaique mordeu o lábio inferior. Não sabia lidar com aquela atenção, com aquele tipo de olhar que não era de pena nem de julgamento, mas de reconhecimento. Eu não queria nada, só que ele não morresse, o Senhor. E não morri, disse Eduardo, com um sorriso contido. Graças a você. Silêncio. Kaique mexia as mãos, inquieto. Eles me empurraram, me xingaram, falaram que eu estava mentindo. E depois, no hospital, me trataram como se eu fosse ladrão. Falaram que era eu que tinha feito. As palavras saíam agora em sequência, com um tom abafado de revolta. Era como se segurasse tudo havia tempo demais. Eduardo ouvia, sem interromper. Eu tentei contar, mas ninguém me ouvia. Nunca ouvem. Ninguém escuta o que a gente fala. Eduardo inclinou levemente o corpo para a frente.
Mas eu tô escutando agora. Eu tô te ouvindo, Kaique, e sei que o que você fez foi um ato de coragem. Você foi mais humano que todos naquele restaurante. O garoto finalmente ergueu os olhos. Havia algo entre raiva e alívio ali. Algo que tentava se desfazer, mas resistia. Você está bem? Estou melhor, disse Eduardo, olhando para as próprias mãos. Ainda me recuperando. Mas o suficiente para te olhar nos olhos e dizer: eu tô aqui porque você não se calou. Kaique respirou fundo. Uma respiração densa, como quem libera parte de um peso antigo. Eu tenho fome, confessou quase como um pedido de desculpas. Que horas você comeu pela última vez? Ontem de manhã. Um pão velho que achei numa lixeira. Eduardo olhou em volta. Pressionou o botão de chamada na lateral da poltrona. Uma enfermeira apareceu, sorrindo. Pode trazer 2 lanches? Nada demais, só o que tiver pronto. E um suco, por favor. Ela assentiu e saiu rapidamente. Kaique observava tudo com olhos semicerrados, como quem ainda não sabia se podia confiar. Eu não tenho onde dormir hoje, disse ele, de forma quase casual, como quem está acostumado a declarar isso como se dissesse: hoje chove. Eduardo não respondeu de imediato, apenas assentiu. O que quer que dissesse ali teria de ser com ações, não promessas. Comida chegou. 2 sanduíches simples e 2 copos de suco de laranja. Kaique comeu devagar, quase em silêncio, como quem não queria demonstrar fome, mas não sabia quando comeria de novo. Sabe, começou Eduardo, depois de observar um tempo. Às vezes é preciso um choque para a gente acordar. Eu construí uma vida toda em cima de certezas. E você, um menino que o mundo insiste em ignorar, me fez questionar tudo em um instante. Kaique mastigava ainda, sem saber o que responder. E sabe o que eu acho? Continuou Eduardo. Que talvez a gente se encontrou por um motivo. Que talvez, nessa cidade tão cega, era preciso alguém com olhos tão atentos quanto os seus para me mostrar a verdade. O menino parou de mastigar. Ninguém nunca falou comigo assim. Deveriam, disse Eduardo com firmeza. E isso vai mudar. A enfermeira bateu na porta suavemente. Senhor Eduardo, o médico está pronto para o seu exame de rotina. Diga que aguarde só mais 10 minutos, respondeu sem tirar os olhos de Kaique. Ela assentiu e saiu. Kaique, disse ele com suavidade, esse encontro não termina hoje, tá? A gente ainda tem muita coisa para conversar. Você me salvou uma vez. Agora é minha vez de fazer alguma coisa por você. O menino não respondeu. Mas pela primeira vez, desde que chegara, um esboço tímido de sorriso ensaiou nascer nos cantos da boca. E assim, sem promessas exageradas nem declarações dramáticas, nascia o primeiro fio de confiança entre 2 mundos que jamais deveriam ter se cruzado, mas que, ao se tocarem, mudariam um ao outro para sempre. A manhã começara silenciosa na cobertura de Viviane Andrade. O apartamento, decorado com mármore branco e vidro fumê, estava mergulhado em uma tranquilidade falsa. Ela, sentada à mesa de café, olhava fixamente para o tablet. Uma notificação chamava a atenção. Justiça autoriza quebra de sigilo de câmeras em restaurante de luxo. Investigação avança no caso Andrade. Viviane não terminou o café. Deixou o tablet sobre a mesa, o coração batendo mais rápido. Caminhou até o closet, abriu a porta de madeira laqueada e puxou uma mala pequena. Em silêncio, começou a escolher roupas discretas. No mesmo instante, do lado de fora do prédio, 2 viaturas discretas estavam estacionadas há horas. Os agentes, sob ordens da Delegacia Central, aguardavam a confirmação do mandado de prisão expedido naquela madrugada. Na delegacia, o investigador Marcelo Silva organizava os últimos documentos com a inspetora Camila. A imagem do vídeo original fora periciada. As manchas digitais no prato haviam sido analisadas e agora a linha do tempo batia com a denúncia feita por Kaique. Tudo se encaixava. Está tudo aqui, disse Camila segurando a pasta com firmeza.
Movimentação bancária indicando compra da substância. Imagens dela despejando o líquido e o exame toxicológico do hospital confirmando o agente no organismo do Eduardo. A máscara caiu, disse Marcelo fechando o envelope com o mandado. Hora de buscá-la. Viviane desceu as escadas de emergência, mala em mãos, óculos escuros cobrindo metade do rosto. O carro alugado aguardava no subsolo. Seu plano era simples: dirigir até o interior, deixar o veículo próximo a um aeródromo privado e desaparecer por alguns dias. Tempo suficiente para acionar seus contatos e tentar neutralizar a acusação. Mas ela não contava com o cerco. No momento em que girou a chave do carro, 4 homens da Polícia Civil fecharam o portão do estacionamento. Um deles apontou a arma para cima e gritou: "Polícia! Mãos onde eu possa ver!" Viviane travou. Os segundos seguintes pareciam uma eternidade. O coração martelava no peito. Ela saiu lentamente do veículo, os braços erguidos. Está presa por tentativa de envenenamento, fraude processual e obstrução de justiça, declarou Camila, que se aproximava com as algemas nas mãos. Viviane tentou manter a postura. Não chorou, não gritou, mas sua voz falhou. "Vocês não sabem com quem estão lidando?" "Sabemos exatamente", rebateu Camila. "Com alguém que tentou matar o próprio marido e colocar a culpa num menino de rua." Fotógrafos de jornais, que foram alertados por fontes não oficiais, já cercavam a entrada do prédio. Assim que Viviane foi colocada na viatura, flashes pipocaram. Um vídeo gravado por um transeunte viralizou em minutos. A socialite mais conhecida dos Jardins sendo algemada. No centro da cidade, telões noticiavam: Viviane Andrade presa por tentativa de assassinato do próprio marido. Nas redes sociais, o nome de Kaique voltava a circular, agora com outro tom. "E o menino?", ele avisou. "Ele salvou o cara. Um herói ignorado. Esse garoto merece justiça." Que horror, ela tentou fugir. Tem que apodrecer na cadeia. No hospital, Eduardo assistia à reportagem pelo celular. Quando viu Viviane algemada, sentiu um misto de alívio e tristeza. Não pelo fim do casamento, que já estava morto havia muito, mas pela confirmação do que seu instinto já dizia. Ela realmente tentou matá-lo. Na sede da ONG, Kaique ouvia o rádio no corredor. Reconheceu a voz da repórter anunciando a prisão. Seus olhos se arregalaram. Por dentro, algo tremia. Uma espécie de justiça inesperada. Ele murmurou: "Então era verdade. Eles prenderam ela mesmo." A coordenadora sorriu. "Prenderam. E agora, ninguém mais vai duvidar de você." A máscara caíra. Não restava mais nenhum disfarce. Viviane, antes símbolo de elegância e poder, agora era apenas mais uma acusada, com a imagem estampada nas manchetes policiais. E diante de milhões de olhares, um menino invisível tornava-se, enfim, o ponto de virada de uma história que começava a tomar um novo rumo. Os programas matinais das principais emissoras disputavam o furo. As manchetes piscavam em letras garrafais nas telas de TV. Socialite paulista presa por tentativa de envenenamento do próprio marido. Luxo, traição e veneno. O caso que escandaliza os Jardins. Viviane Andrade, elegantemente algemada nas imagens, tornava-se o rosto do escândalo. O passado glamouroso, os jantares beneficentes, as fotos com políticos, tudo era revisitado com tom sensacionalista. Os apresentadores especulavam sobre traição, dinheiro, herança. Havia debates calorosos, especialistas em comportamento conjugal, criminalistas convidados. Mas em meio à avalanche de atenção, uma ausência saltava aos olhos mais atentos. Ninguém falava de Kaique. A figura do menino que havia presenciado o crime, que gritou e foi ignorado, parecia ser uma nota de rodapé em reportagens longas e superficiais. Quando mencionado, era como o garoto de rua que teria alertado. Talvez, uma sombra.
Na sede da ONG Caminho Livre, os educadores sociais assistiam à cobertura com indignação crescente. A coordenadora Janaína balançava a cabeça diante da TV. Eles transformaram isso num reality show e esqueceram o menino que salvou uma vida. Ao lado dela, Kaique estava em silêncio. Sentado no chão, abraçado aos joelhos, assistia tudo com olhos duros. Não havia mágoa, havia compreensão, a de quem já estava acostumado a ser apagado, mesmo nos momentos em que merecia ser visto. Não vai aparecer meu nome, né? Janaína hesitou. Não ainda, mas vamos mudar isso. Nas redes sociais, um movimento diferente começava a surgir. Um perfil independente no Instagram, voltado à denúncia de desigualdades sociais, postou uma arte simples com o rosto de Kaique, recortado da imagem borrada do vídeo de segurança. Este menino salvou uma vida. Foi ignorado, acusado e expulso. Agora é hora de ouvir sua voz. A postagem teve mais de 10.000 compartilhamentos em poucas horas. No X, antigo Twitter, a hashtag #MeninoHerói subiu rapidamente nos trends locais. Internautas começaram a pressionar os veículos tradicionais, exigindo que o nome de Kaique fosse mencionado com o respeito que merecia. A mídia está romantizando a vilã e esquecendo o herói real. O foco devia ser o garoto. Ele gritou por socorro, porque ninguém escutou. A equipe da ONG aproveitou a maré. Janaína gravou um vídeo breve com um apelo direto. O nome dele é Kaique. Ele é real, está vivo e salvou uma vida. Que tal darmos espaço para quem importa? O vídeo viralizou. No hospital, Eduardo assistia a um dos programas da manhã quando viu pela terceira vez imagens de Viviane em câmera lenta, acompanhadas de uma trilha dramática e comentários sobre a face oculta da alta sociedade. Nenhuma menção a Kaique. Desligou a TV com um suspiro irritado. Augusto Rocha, seu advogado, estava na poltrona ao lado, revisando documentos do processo. É um circo, comentou Eduardo. E esqueceram o nome mais importante. Kaique, ele me salvou e continua sendo invisível. Augusto largou os papéis. Se você quiser mudar isso, tem um jeito, dar uma entrevista, não sobre o escândalo, mas sobre ele. Eduardo olhou para o advogado. Demorou 1 segundo para responder. Marca. Na tarde daquele mesmo dia, a jornalista Fabiana Cruz, da TV Cultura, conhecida por sua postura ética e abordagem humana, entrou no quarto de Eduardo com uma equipe mínima. Podemos começar? Claro. A entrevista foi conduzida com respeito. Eduardo falou sobre a dor da traição, o susto, a recuperação, mas, sobretudo, falou de Kaique. No momento em que mais precisei, não foi a polícia, nem os amigos, nem os médicos. Foi um menino de rua, um garoto que o mundo inteiro aprendeu a ignorar. Ele gritou por mim, e ninguém escutou, ninguém exceto ele. A jornalista manteve o foco. E agora quero garantir que ele seja ouvido, que tenha um lugar. E a história dele não desapareça, como sempre acontece com os invisíveis dessa cidade. No fim da noite, a entrevista foi ao ar. O nome de Kaique finalmente apareceu em letras grandes no rodapé da tela. O menino que salvou um homem e foi tratado como culpado. A imagem do garoto olhando para o chão, retirada de uma visita da equipe da TV à ONG, virou símbolo de um novo tipo de narrativa. A mídia gritava, mas agora, finalmente, começava a ouvir quem não gritava mais. O menino que apenas queria ser escutado. O dia estava cinzento, abafado, com nuvens espessas pressionando o céu de São Paulo como um teto prestes a desabar. No andar alto do hospital, a vista era turva. Eduardo observava a cidade de pé, com as mãos apoiadas no parapeito da janela, como se tentasse enxergar algo além dos prédios, talvez algum sentido no turbilhão dos últimos dias. O silêncio foi interrompido pela batida na porta. Era Janaína, da ONG. Com ela, Kaique. O garoto vinha mais arrumado do que nas vezes anteriores. Tênis limpos, cabelo cortado, o moletom trocado por uma camiseta larga.
mas intacta. Ainda assim, os olhos carregavam a cautela de sempre, como se o mundo inteiro pudesse desmoronar a qualquer instante. Eduardo sorriu e estendeu a mão. Kaique não a apertou de imediato. Sentou-se no sofá da sala do quarto, encolhido, o olhar fixo no chão. Janaína ficou de pé, mas próxima. Havia algo no ar, algo que Eduardo precisava dizer. Kaique, começou ele com a voz baixa, quase hesitante, eu pensei muito, e antes de qualquer coisa, eu queria te fazer um convite. O garoto levantou os olhos, desconfiado. As palavras convite e adulto rico juntas não formavam algo seguro em sua cabeça. Eu tenho um quarto livre, continuou Eduardo. E se você quiser, pode morar lá, pelo tempo que quiser, sem obrigações, sem pressão, só um lugar para você respirar, comer bem, dormir tranquilo e recomeçar. Janaína sorriu com os olhos. Não era apenas uma boa ação, era um gesto humano, honesto, mas Kaique não respondeu. O silêncio se arrastou por segundos longos demais. E se não for bom? Murmurou ele. E se for que nem da outra vez? Que outra vez? Eduardo perguntou com delicadeza. Já me prometeram lugar, cama, comida, mas batiam, me xingavam, diziam que eu era ingrato, que devia agradecer por qualquer coisa. Eu fugi. A sinceridade brutal atingiu o ambiente com força. Eduardo respirou fundo. A voz, quando voltou, foi ainda mais baixa. Eu não sou perfeito, mas sou grato e tenho dívida com você. Não de dinheiro, mas de vida. Não quero pagar, quero compartilhar. Você mudou minha história, Kaique. O garoto mordeu o lábio inferior. Seus olhos começaram a encher-se d'água, mas ele os desviou para o lado. Eu não sei se sei viver numa casa, dormir sem barulho, ter coisas só minhas. Você não precisa saber ainda, pode aprender devagar. E se eu errar? Todo mundo erra, respondeu Eduardo com um sorriso. Mas eu te prometo uma coisa, não vou te abandonar por isso. Kaique virou o rosto, agora encarando Eduardo de frente. Havia uma chama pequena, quase imperceptível, acesa no fundo dos olhos. A ideia era assustadora demais para acreditar, mas doce demais para ignorar. Posso pensar? Pode, sem pressa. A porta está entreaberta. Você entra quando quiser. Janaína colocou a mão no ombro do garoto com leveza. Você não precisa confiar de primeira. Só precisa saber que dessa vez tem escolha. O garoto se levantou devagar. Estava tremendo um pouco, mas ergueu o rosto. Olhou para Eduardo. Não sorriu, mas não virou as costas. Eu te aviso. E saiu. Naquela noite, Eduardo ficou muito tempo acordado. Deitado na cama, olhava para o teto escuro. Pensava no menino. Pensava em quantas portas trancadas a vida havia imposto a ele. E na coragem que era, simplesmente hesitar diante de uma que estava aberta. Do outro lado da cidade, Kaique dormia na sede da ONG, num colchão simples, mas limpo. Os lençóis ainda estranhavam sua pele. O silêncio da noite parecia ameaçador. Mas antes de dormir, pela primeira vez, sentiu algo estranho. Uma pequena parte dentro de si queria acreditar. O portão eletrônico se abriu com um ruído sutil, revelando a fachada da casa. Não era uma mansão, longe disso. Eduardo morava em um sobrado discreto nos arredores do Alto da Lapa, cercado por árvores e muros baixos, o tipo de lugar onde silêncio é parte da paisagem. Para Kaique, parecia um universo paralelo. Do lado de fora, ele hesitou. O carro da ONG estacionou e Janaína saiu com um sorriso gentil. Eduardo já os esperava na entrada, com roupas simples, chinelos e um olhar sereno. Pronto para conhecer sua possível casa? Kaique não respondeu. Apenas segurou a mochila surrada com mais força e seguiu os passos da assistente social até o portão. A entrada da casa tinha cheiro de madeira, café e livros. Tudo limpo, mas sem ostentação. Quadros nas paredes, alguns discos antigos empilhados num canto. Havia uma calma ali que não combinava com o mundo de onde ele vinha.
Aqui é a sala, disse Eduardo apontando com leveza. Cozinha ali. E seu quarto? Lá em cima, porta azul. Kaique subiu as escadas devagar. Cada degrau soava como um pacto não declarado. Ao chegar no corredor, viu a tal porta azul, um tom turquesa suave, diferente de tudo que já associara a abrigo. Quando girou a maçaneta, sentiu um frio no estômago. O quarto era pequeno, mas completo. Uma cama de solteiro com lençóis azuis, uma escrivaninha, uma estante com alguns livros infantis e jovens, um armário de 2 portas e sobre o travesseiro uma escova de dentes nova, ainda embalada. Eu nunca tive um quarto, murmurou. Agora tem um, respondeu Eduardo parado na porta, sem invadir o espaço. Posso fechar a porta? Pode, tranca se quiser. Mas Kaique não trancou. Apenas encostou a porta, como quem precisa saber que ainda pode sair correndo. Na hora do jantar, Kaique desceu, ainda desconfiado. A mesa estava posta com simplicidade: arroz, feijão, frango grelhado e salada. Eu não como salada, avisou. Tá tudo bem, ninguém vai te forçar, respondeu Eduardo sorrindo. O menino comeu em silêncio. Mastigava devagar, como quem ainda aprendia a saborear. Quando terminou, olhou para os talheres, depois para Eduardo. Tá bom, que bom que gostou. É diferente de pegar resto. O prato é quente, a comida tem gosto de comida. A frase soou simples, mas encheu o ar com uma espécie de ternura dolorida. No banheiro à noite, Kaique encarou o espelho por longos minutos. A escova de dentes nova tremia em sua mão. Ele abriu a embalagem com cuidado, molhou as cerdas, apertou o creme dental como vira fazerem na TV e escovou os dentes. Ficou olhando-se depois. Com a espuma no canto da boca, parecia outro menino, um que ainda não sabia se podia acreditar no próprio reflexo. Deitado na cama, a coberta puxada até o queixo, Kaique observava o teto escuro. Nenhum barulho lá fora, nenhum grito, nenhum ronco de motor, nenhum latido distante. Apenas o som do próprio coração, pulsando alto, confuso. Pensava na rua, na liberdade estranha que tinha de fugir, de ser invisível. Ali, naquele quarto azul, sentia que algo mais perigoso começava. A possibilidade de pertencer, e isso doía mais do que qualquer frio na calçada. Ele se virou de lado, os olhos ainda abertos. Se eu ficar e depois mandarem eu sair? Mas não havia ninguém para responder. E mesmo sem resposta, pela primeira vez, Kaique adormeceu sem fome e sem medo imediato. A porta azul permaneceu entreaberta, como uma promessa. A madrugada em São Paulo parecia mais fria do que o normal, mesmo com o aquecedor ligado no canto do quarto. A cidade dormia, mas dentro da casa de Eduardo, um coração pequeno e inquieto não conseguia se calar. Kaique havia despertado suando, o lençol embolado, o peito arfando como se tivesse corrido quilômetros. Sentou-se na cama, encostou-se à parede, os olhos arregalados mirando o escuro. O pesadelo ainda ecoava, não o tipo com monstros, mas com lembranças. Barulhos de sirenes, gritos abafados, mãos puxando seu braço no meio da noite. Um abrigo antigo, a lixeira onde buscou comida e quase foi agredido por outro menino mais velho. A vez em que um segurança o chutou sem motivo. Tudo misturado em flashes violentos, sem lógica ou perdão. Olhou para a janela. As cortinas dançavam com o vento leve e por um segundo jurou ter visto uma sombra, um reflexo que o fez encolher-se instintivamente. Levantou-se em silêncio e foi até o corredor. Desceu as escadas descalço, sem acender luz alguma. Chegou até a sala, deitou-se no sofá e cobriu-se com a manta fina deixada por Eduardo. Foi ali que o encontrou, algumas horas depois, ao nascer do sol. "Você tá bem?" perguntou Eduardo, ajoelhando-se ao lado do sofá. Kaique não respondeu de imediato. Encolhido, olhava para o vazio. Eduardo se sentou no chão, respeitando o silêncio. Depois de um tempo, murmurou:
Sonhos ruins? O menino assentiu. Pesadelos. E às vezes nem são sonhos. É só lembrar. Eduardo encostou as costas no sofá e ficou ali, quieto. Quer um café com leite? Ou chocolate quente? Kaique deu de ombros. Mas minutos depois, estava sentado à mesa da cozinha, o rosto ainda marcado pela noite agitada. O cheiro do leite morno com chocolate preenchia o espaço. Você teve filhos? Perguntou de repente. Não, nunca tive. Mas já cuidou de criança? Eduardo sorriu com pesar. Não, e, para ser sincero, tô aprendendo agora. Meio perdido, mas tentando acertar. Kaique mexia o chocolate com a colher. Então por que me chamou para morar aqui? Porque você me salvou. E porque eu queria fazer por você o que ninguém fez por mim, quando precisei. O menino ergueu os olhos. Era a primeira vez que ouvia Eduardo falar de si. Te ignoraram também? De um jeito diferente. Mas sim, eu já me senti sozinho mesmo cercado de gente. E você apareceu naquele restaurante gritando por mim quando nem eu sabia que precisava ser salvo. O silêncio que seguiu não era desconfortável. Era denso, carregado de um entendimento sutil. O começo de algo. Nos dias seguintes, as crises voltaram. Às vezes, Kaique ficava calado por horas. Outras, irritava-se com qualquer coisa. Um prato fora do lugar, um barulho repentino, uma palavra mal compreendida. Trancava-se no quarto. Não comia, ou comia demais, como se temesse que a comida sumisse. Eduardo, sem saber o que fazer, passou a pesquisar sobre traumas infantis. Comprou livros, ligou para terapeutas, conversou com Janaína da ONG, entendeu que não era pessoal, que não podia curar tudo sozinho, mas podia estar ali. E mais importante, não ir embora. Um dia, ao ver Kaique encolhido no chão do quarto, entre a cama e a parede, apenas sentou-se ao lado dele. Não falou nada. Ficaram ali por meia hora, em silêncio. Até que o menino, de cabeça baixa, disse: eu nunca confiei tanto em ninguém. E isso dá medo, muito medo. Eduardo respondeu com calma. Também tenho medo às vezes, mas acho que a gente pode ter medo e ainda assim ficar. A frase pareceu tocar algo dentro do menino. Não sorriu, mas encostou a cabeça no ombro de Eduardo pela primeira vez. Numa tarde, chuvosa e silenciosa, Eduardo encontrou uma folha de papel dobrada sobre a escrivaninha do quarto azul. Era um desenho. Nele, 2 bonecos de mãos dadas. Um alto, de paletó, outro pequeno, de boné. Atrás, uma porta azul e uma janela com 2 fantasmas desenhados de forma tosca. Na legenda, escrita com letra trêmula, ainda vejo fantasmas, mas agora tenho para onde correr. Eduardo guardou o papel na gaveta da escrivaninha da sala. E entendeu que, mesmo entre pesadelos e fantasmas, alguma coisa estava começando a mudar. Era uma manhã clara de outono. Pela janela do quarto de porta azul, a luz entrava em feixes quentes, iluminando o chão de madeira e o par de tênis surrados ao lado da cama. Kaique se espreguiçou com um bocejo contido. Ao contrário de outras manhãs, não havia peso no peito. Havia um pequeno senso de rotina, de segurança, ainda frágil, mas real. Na cozinha, Eduardo preparava café. A casa estava mais viva. O rádio tocava uma canção suave dos anos 80. O aroma do pão na chapa se espalhava e o barulho da frigideira preenchia os silêncios que, antes, dominavam o espaço. Kaique apareceu na porta, cabelo bagunçado, olhar sereno. Dormiu bem? Perguntou Eduardo, sem virar. Acordei só 2 vezes. Progresso, sorriu o homem. Sentaram-se à mesa. Eduardo colocou um caderno sobre o prato de Kaique. Esse é seu material da escola. Matriculei você na escola pública aqui perto. Começa segunda. O garoto arregalou os olhos. Escola? Isso mesmo. E não se preocupa. Não precisa tirar nota alta. Só precisa tentar. E eu vou estar por perto. Kaique tocou o caderno como se fosse feito de vidro. Eu nem sei por onde começa. Pela capa e pelo seu nome nela.
Eduardo havia escrito à mão com letra firme Kaique Nunes Andrade. O menino arregalou os olhos. Você botou seu sobrenome? Achei que podia te dar sorte. Mas se quiser, muda. Kaique não respondeu. Apenas fechou o caderno e o abraçou contra o peito. Mais tarde, Eduardo saía do escritório. As reuniões estavam mais espaçadas desde que se afastara da presidência da empresa. Caminhava devagar pelas ruas próximas à Sé, um lugar que evitava, mas agora enxergava com outros olhos. Viu 2 meninos brigando por um saco de pão. Um deles usava uma camiseta 3 tamanhos menor, com os olhos fundos de quem não dormia há dias. Eduardo se aproximou, sem ameaçar. Querem mais um pouco? Ofereceu 3 pães frescos. Os garotos hesitaram, mas aceitaram. Um deles o reconheceu da TV. Você é o cara da mulher envenenadora? Eduardo riu, com uma ponta de amargura. Sou o cara salvo por um menino como vocês. O garoto franziu a testa. Sério, sério. E desde então tento ajudar. Na semana seguinte, Eduardo voltou ao mesmo local, mas desta vez com voluntários da ONG Caminho Livre. Levaram alimentos, cobertores e folders. Ele não queria virar herói, só não queria voltar a ser cego. Em casa, Kaique assistia vídeos sobre frações. Seus cadernos estavam abertos sobre a mesa. A letra ainda insegura, os números tortos, mas estavam lá. Pela primeira vez, fazia contas que não envolviam sobreviver até o próximo pão. Numa noite após o jantar, Eduardo comentou: sabe que eu nunca aprendi a fritar ovo direito? Kaique riu. Jura? Que tal você me ensinar? Tá, mas tem que quebrar com uma mão só, igual na rua. Foram juntos até a cozinha. Riram. Queimaram o primeiro ovo. Acertaram o segundo. Naquela noite, quando Kaique se deitou, olhou para a janela. Os fantasmas ainda vinham às vezes, mas agora havia um novo tipo de presença. Uma sombra que não assustava, que cuidava, que esperava. E Eduardo, do outro lado da parede, encarava seu próprio silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho dentro da própria casa. 2 homens, um que ainda era menino, outro que aprendera tarde demais a ser. E juntos começavam a desenhar uma história que não existia nos livros. Ainda, o convite chegou por e-mail. Era simples, direto, assinado pela diretora da Escola Estadual Professor Délio Faria, localizada no Capão Redondo. A proposta: uma breve palestra para os alunos do Ensino Fundamental 2º, dentro de uma semana temática sobre direitos humanos. O nome de Kaique foi indicado pela ONG Caminho Livre, após a repercussão da entrevista de Eduardo. Kaique recebeu a notícia da boca de Janaína, no fim de uma tarde qualquer. Estava sentado no sofá, fazendo lição de casa, quando ela anunciou: querem te ouvir, de verdade, uma escola pública, com microfone e tudo. O menino arregalou os olhos. Eu? Você mesmo. Falar sobre coragem, sobre esperança, sobre tudo o que você viveu e ainda está vivendo. Mas eu não sei falar bonito. Ninguém quer que você fale bonito. Querem que você fale verdadeiro. Na semana que se seguiu, Kaique se dividiu entre as aulas e os nervos. À noite, rabiscava ideias num caderno, frases soltas, lembranças, medos. Dormia mal, sonhava com uma plateia rindo dele. No café da manhã, questionava Eduardo: e se eu gaguejar? Gagueja. Se ninguém entender o que eu falo, repete. Ou fala de outro jeito. E se eu travar? Eduardo sorriu e colocou a mão sobre a do menino. A coisa mais corajosa que você já fez foi gritar naquele restaurante. Comparado àquilo, uma palestra é brincadeira. O dia chegou. A escola estava cheia, com cartazes coloridos pelos corredores e o pátio coberto por cadeiras plásticas. No centro do palco improvisado, um microfone. Simples, direto. Como a história que ele carregava. Kaique vestia jeans limpos, tênis emprestado de Eduardo e uma camisa branca. Na gola, um crachá com seu nome completo: Kaique Nunes Andrade, convidado especial.
Ao vê-lo, sua primeira reação foi abaixar os olhos. Mas, quando o chamaram ao palco, uma salva tímida de palmas o empurrou para a frente. Os primeiros minutos foram duros, a voz trêmula, a mão suando. Eu me chamo Kaique, tenho 13 anos e morei na rua por muito tempo. Ninguém me via, até o dia em que vi uma coisa errada acontecendo e gritei. A plateia ficou em silêncio. Eu gritei para um homem não comer um prato que ia matar ele, e todo mundo me chamou de louco, me bateram, me xingaram, disseram que eu queria roubar. Os alunos escutavam sem piscar. Mas eu gritei mesmo assim, porque não é porque a gente está na rua que a gente é lixo. Eu não sou lixo, ninguém aqui é. As palavras começaram a sair com mais firmeza. Eu senti medo, eu sinto medo todo dia. Mas aprendi que a gente pode sentir medo e fazer mesmo assim. Isso é coragem. Alguns estudantes aplaudiram, outros choraram. Hoje eu durmo numa cama. Tenho um quarto com porta azul. Estudo e pela primeira vez acho que posso sonhar com alguma coisa além do amanhã. Kaique terminou a fala olhando para o fundo do pátio. Então, se você me ouviu hoje, ouça quem está na rua amanhã. Escuta, não ignora. Às vezes, quem grita não quer atenção, quer salvar alguém. O silêncio após a última frase durou alguns segundos e então foi quebrado por uma salva de palmas ensurdecedora. No dia seguinte, um vídeo da palestra postado por uma professora ganhou tração nas redes. O trecho final, com a frase "Quem grita nem sempre quer atenção, às vezes quer salvar alguém", viralizou. Influenciadores compartilharam, educadores comentaram, e uma campanha começou a emergir espontaneamente nas redes sociais, com a hashtag Ouça o Menino da Rua. Imagens de Kaique com o microfone, o crachá pendurado e os olhos brilhando, espalharam-se como uma fagulha num campo seco. Em casa, Eduardo o esperava com pão de queijo quente e suco. Quando o garoto entrou, ofegante, ainda nervoso, o homem apenas disse: "Você foi incrível." Kaique mordeu um pão sem conter o sorriso. Eu gaguejei e emocionou uma escola inteira. Ninguém riu, porque todos te escutaram. E naquela noite, ao guardar o crachá na gaveta da escrivaninha, ao lado do desenho dos fantasmas, Kaique sussurrou para si: "Eu tenho nome, tenho história. E agora tenho voz." O tribunal estava lotado, câmeras alinhadas do lado de fora. Jornalistas apressados narravam cada detalhe do que chamaram de o julgamento da década. Dentro da sala fria e iluminada demais, Viviane Andrade mantinha os ombros retos e os olhos fixos no vazio, como se ignorar os olhares fosse uma forma de manter intacto o que restava de dignidade. A juíza lia a sentença com voz firme. Condenada a 16 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelos crimes relacionados à tentativa de envenenamento, manipulação de provas e falsas declarações. A ré não chorou, nem sorriu, apenas respirou fundo. Sabia que seu império social havia ruído, mas mais do que isso, sabia que fora vencida não por um advogado ou uma estratégia, mas por um menino que ousou gritar quando ninguém quis ouvir. Na sede da recém-fundada ONG Janela Azul, um espaço simples, com paredes recém-pintadas e murais coloridos feitos por crianças atendidas, Kaique organizava cadernos com cuidado. Ao lado dele, Eduardo montava prateleiras com livros didáticos e jogos educativos. "Tá ficando legal, né?" disse o menino com orgulho nos olhos. "Tá ficando vivo", respondeu Eduardo. O projeto nascera da ideia de criar um centro de acolhimento e reforço escolar para crianças em situação de rua. Um lugar para comer, descansar, aprender e, acima de tudo, ser ouvido. Começaram com 5 cadeiras, uma mesa doada e um sonho. Agora, contavam com dezenas de crianças atendidas e apoio crescente da comunidade. "Sabe o que mais gosto daqui?" perguntou Kaique, olhando para o cartaz na entrada.
Eduardo leu em voz alta. Aqui, até o silêncio tem direito de resposta. E isso porque eu passei muito tempo gritando, mas hoje tem gente escutando até quando eu não falo nada. Na última tarde de sábado do mês, com o céu tingido de dourado e um vento leve soprando pelas janelas abertas, Kaique pediu licença aos colegas voluntários. Entrou numa sala menor, sentou-se diante de uma câmera simples e segurou uma folha de papel. Era uma carta. Posso? Perguntou ao cinegrafista da ONG. Claro, quando quiser. Kaique ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e começou a ler, com a voz firme, mas embargada. Oi, eu sou você, um pouco mais velho, e escrevo essa carta não para dar conselhos, porque sei que você odeia isso, mas para te contar o que acontece depois. Lembra daquele dia que você gritou no restaurante? Aquele que te chamaram de louco, que te empurraram, que você quase acreditou que estava errado? Pois é, você não estava. Aquele grito mudou tudo. E eu sei que naquela noite você dormiu na calçada achando que ninguém nunca ia te ouvir. Mas te ouviram. Tarde, mas ouviram. Hoje você tem cama, tem caderno, tem nome no crachá. Tem gente te esperando quando chega. Mas, acima de tudo, você tem uma coisa que nunca teve antes. Voz. E não, ainda tem dia difícil, ainda tem fantasma, mas agora tem janela aberta, tem abraço e tem projeto que leva comida e coragem para quem ainda vive na rua. Então, só queria dizer obrigado por não ter calado, por não ter desistido. E se um dia você esquecer quem é, volta aqui, porque agora a cidade sabe o seu nome. Com amor, Kaique, você, aquele que sobreviveu para contar. Silêncio. O cinegrafista desligou a câmera com os olhos marejados. Kaique dobrou a carta com cuidado. Sorriu. Lá fora, as crianças riam no pátio, jogando bola, desenhando, vivendo. E na parede principal da ONG, bem acima da porta azul pintada com tinta brilhante, uma frase em letras garrafais dizia: "O menino que gritava agora ensina o mundo a escutar." E então, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.